muitos judeus, para negarem uma leitura cristológica daquilo que aplica a crucifixão de Jesus, isso aqui não tem nada a ver com o Messias. É Israel. É Israel que sofre pelas outras nações, não é o Messias. O judeu hoje fala que os cristãos que inventaram essa leitura messiânica de Isaías, que isso não procede. Só que eu tenho um documento de judeus que viveram no primeiro século antes de Cristo e que interpretavam Isaías 53 como sendo um texto de uma profecia do Messias. Isaías 53 é o texto que em hebraico fala do Eved Adonai, ou Eved Hashem, o servo do Senhor. E realmente muitos rabinos, porque os cristãos interpretam a partir do Novo Testamento quando fala o seguinte: quem conheceu o braço do Senhor, né? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus machucados nós somos sarados. Que é aquilo que eu falei, Jesus que veio para morrer para eu ter a vida eterna, e vocês também. Aí, muitos judeus, para negarem uma leitura cristológica daquilo que aplica a crucifixão de Jesus, falam assim: os cristãos estão entendendo errado. Isso aqui não tem nada a ver com o Messias. Esse Eved Adonai, o servo do Senhor, é Israel. É Israel que sofre pelas outras nações, não é o Messias. Entendi. Isso é invenção dos cristãos. Os cristãos que messianizaram o livro. Quando você faz uma análise hermenêutica do texto, que eu não vou ter tempo de fazer aqui, você vê que não tem muita coisa ali que não pode se aplicar ao povo de Israel. Tem que se aplicar ao Messias. Mas eu vou deixar esses argumentos de lado, vou dar apenas um aí para o mulato. Tem um livro, tem um estudo do professor Israel Knoll, que foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. E esse Israel Knoll, ele descobriu, num dos textos do Mar Morto, que tem os manuscritos do Mar Morto, ele descobriu um texto... São textos apócrifos? Não tem texto da Bíblia, tem de tudo. É uma biblioteca, tem de tudo ali. Tá. Ele descobriu um manuscrito lá, que os manuscritos do Mar Morto geralmente estavam enrolados assim, igual tubo mesmo, né? Só que um estava dobrado e rasgado. Então, se ele estava dobrado e guardado, rasgado, é porque alguém queria arrebentar com aquilo. Por que ele estava assim? Quando ele leu na tradução, estava assim: quem é como eu, sofrido em dores entre os homens? E quem como eu se assentou perante Deus? É uma leitura messiânica de Isaías 53. Qual a importância disso para mim? O judeu hoje fala que os cristãos que inventaram essa leitura messiânica de Isaías, que isso não procede. Só que eu tenho um documento de judeus que viveram no primeiro século antes de Cristo e que interpretavam Isaías 53 como sendo um texto de uma profecia do Messias. Então, o que é correto dizer é o seguinte, que os judeus atuais não veem o Messias ali. Mas pelo menos um grupo no passado, provavelmente os essênios, liam o Messias ali. Aí você pode até me perguntar, tá aí os outros judeus do passado? Esse é que é o problema. Fora os manuscritos do Mar Morto e os textos de Filão de Alexandria e Flávio Josefo, nós não temos muita coisa do judaísmo daquele tempo. Nós só temos do judaísmo rabínico em diante, que é a partir do ano 250, com Talmud, aquela coisa toda. Ou seja, do judaísmo de Jesus mesmo, nós temos pouquíssima coisa. E nós temos pelo menos esse documento que mostra que havia, pelo menos, no mínimo, um partido judaico dos essênios, que liam Isaías 53 como sendo o Messias. Então, cai por terra esse negócio que foram os cristãos os primeiros a inventar que nenhum judeu da época vê o Messias ali. Eram pessoas que falavam o hebraico. E não falavam o hebraico de hoje, nem o Yiddish. Eles falavam o hebraico da época do Segundo Templo. E eles liam Isaías naquele hebraico ali. E eles viram ali o Messias. Então, o doutor Israel Knoll, que não é cristão, ele é judeu, israelense, ele fez essa pesquisa aí muito interessante.